Capítulo 11. Espaço-tempo e tempo-espaço. Vivemos em um universo uni, significa um, tridimensional, onde tudo o que existe é feito de pessoas, objetos, lugares e tempo. Em sua maior parte é uma dimensão de partículas e matéria. Por meio dos sentidos, experimentamos essas coisas como forma, estrutura, massa e densidade. Se eu colocasse um cubo de gelo, seu celular ou uma torta de maçã na sua frente, por exemplo, você não poderia experimentar nenhum desses objetos sem os sentidos. São os sentidos que dão origem à experiência de realidade física. Cubo de gelo, celular e torta de maçã têm peso, largura e profundidade, mas só existem para você porque você pode ver, sentir o gosto, sentir o cheiro e ouvir esses objetos. Se perdesse os 5 sentidos ou se eles fossem simultaneamente eliminados, você seria incapaz de experimentar objetos físicos porque não teria consciência deles. Eles literalmente não existiriam para você, porque nessa realidade tridimensional você não pode experimentá-los sem seus sentidos, ou pode? De acordo com a astrofísica, no reino de 3 dimensões, o universo conhecido, vamos chamá-lo de realidade tempo-espaço, existe uma quantidade infinita de espaço. Pare um momento para pensar nesse conceito. Do banquinho onde sentamos para observar o céu à noite, vemos apenas uma pequena faixa do universo. Parece infinito, mas o infinito é ainda maior que isso. Em outras palavras, no reino do espaço-tempo, o espaço é eterno, não tem fim e continua para sempre. E o tempo? Você e eu normalmente experimentamos o tempo movendo o corpo pelo espaço. Por exemplo, você pode levar 5 minutos para deixar o livro de lado, ir até a cozinha, encher um copo com água e voltar. Isso acontece porque um pensamento que se originou em sua mente criou uma visão do que você vai fazer na cozinha. Você agiu a partir desse pensamento e, consequentemente, experimentou o tempo se deslocando de um ponto ao outro pelo espaço. Antes de ir até a cozinha, enquanto estava na poltrona e tomou consciência da cozinha em relação ao local onde estava sentado, você experimentou uma separação de 2 pontos de consciência, onde estava sentado e a cozinha. Para preencher a lacuna entre os 2 pontos de consciência, você moveu seu corpo pelo espaço e isso levou tempo. Faz sentido, então, que quanto maior o espaço ou a distância entre 2 pontos, maior o tempo que demora para ir de um ponto ao outro. Inversamente, quanto maior a velocidade com que você viaja entre esses 2 pontos, menos tempo demora. A medição do tempo que um objeto leva para se mover pelo espaço é a base da física newtoniana, ou mecânica clássica. No mundo newtoniano, se conhecemos certas propriedades de um objeto, tais como força, aceleração, direção, velocidade e a distância que vai percorrer, podemos fazer previsões baseadas no tempo. Portanto, a física newtoniana é baseada em desfechos conhecidos e previsíveis. Podemos dizer que, quando há uma separação entre 2 pontos de consciência, quando você se move de um ponto de consciência para outro ponto de consciência, você está colapsando espaço. Um resultado de colapsar espaço é que você experimenta o tempo. Dê uma olhada na figura 11.1 para entender melhor a relação entre espaço e tempo em nosso mundo tridimensional. Outro exemplo. Se estou escrevendo este livro e quero terminar este capítulo, isso vai levar um tempo. Posso não ter que deslocar meu corpo pelo espaço, mas ainda experimento o tempo. Por quê? Porque onde estou no presente, enquanto escrevo este livro, representa um ponto de consciência, e terminar o capítulo representa outro.
A conclusão deste capítulo representa um momento futuro separado do momento presente. O espaço entre os dois, o preenchimento da lacuna entre os dois pontos de consciência, é a experiência do tempo. Se você olhar a figura 11.1 de novo, terá uma compreensão melhor do tempo. Para alcançar meu objetivo desejado de chegar ao fim do capítulo, tenho que fazer alguma coisa repetidamente. Isso requer que eu use os sentidos para interagir com o ambiente e me movimentar através dele com um conjunto coordenado de comportamentos. E isso leva tempo. Se paro de escrever e faço outra coisa, como assistir a um filme, vai levar mais tempo para eu chegar ao resultado pretendido. Portanto, para alcançar meu objetivo de terminar o capítulo, preciso alinhar minhas ações de maneira coerente e compatível com minhas intenções. No mundo material de 3 dimensões, por usarmos os sentidos para navegar pelo espaço, colocamos a maior parte da atenção nas coisas físicas, como pessoas, objetos e lugares. Todas elas são feitas de matéria e localizadas, o que significa que ocupam uma posição no espaço e no tempo. Tudo isso representa pontos de consciência dos quais experimentamos separação. Por exemplo, quando você observa seu melhor amigo sentado à mesa na sua frente, ou olha o seu carro estacionado na entrada da garagem, percebe o espaço entre você e seu amigo ou carro. O resultado é que você se sente separado deles. Você está aqui, seu amigo ou seu carro estão lá. Além disso, se você tem sonhos e objetivos, o lugar onde está no momento presente e onde seus sonhos existem como realidade em seu futuro também criam a experiência de separação. Pode-se dizer então que, para navegar na realidade tridimensional, precisamos dos sentidos. Quanto mais usamos os sentidos para definir realidade, mais experimentamos separação. Como a maior parte da realidade tridimensional tem base sensorial, espaço e tempo criam a experiência de separação de todas as pessoas, todas as coisas, todos os lugares e todo o corpo e todo o tempo. Todas as coisas materiais ocupam uma posição no espaço e no tempo. O nome disso em física é localidade. Neste capítulo, vamos explorar e contrapor 2 modelos de realidade: espaço-tempo e tempo-espaço. Espaço-tempo é o mundo físico newtoniano, baseado em desfechos conhecidos, previsíveis em matéria, o universo tridimensional em que vivemos, feito de espaço infinito. Tempo-espaço é o mundo quântico não físico, uma realidade inversa baseada em possibilidades desconhecidas, infinitas e energia, o multiverso multidimensional onde também vivemos, que consiste em um tempo infinito. Vou desafiar sua compreensão e percepção da natureza da realidade, porque para experimentar o mistério do eu como um ser dimensional, você vai precisar de um mapa para chegar lá. Estresse e as consequências de viver em perpétuo estado de sobrevivência. Usamos nossos sentidos para observar e determinar a realidade física. Por isso, nos identificamos como um corpo vivendo no espaço e no tempo, separado de tudo no ambiente. Com o tempo, essa interação cria a experiência de identidade. Ao longo da vida, mediante as diferentes interações em determinados tempos e lugares com pessoas, coisas e objetos, nossa identidade evolui para uma personalidade. A qualidade das interações com o ambiente externo cria memórias duradouras, e as memórias formam quem nos tornamos. Chamamos esse processo de experiência.
e são as experiências da vida que formam quem somos. Como você sabe, a maioria da personalidade da pessoa se baseia em experiências passadas. Como você aprendeu no capítulo 8, os objetos, coisas, pessoas e lugares que percebemos diariamente ocorrem como padrões para o cérebro, e o reconhecimento dos padrões é chamado de memória. Se o eu é criado a partir de memórias de experiências passadas, as memórias são baseadas em conhecidos. Portanto, a maior parte de nosso mundo tridimensional é baseada em conhecidos. É nisso que a maioria de nós foca a atenção. Quando você alinha tudo que é material no mundo exterior com as memórias de suas experiências passadas, você as reconhece como familiares. Você combina uma realidade física com um conjunto de redes neurológicas no cérebro. O nome disso é reconhecimento padrão, e é o processo pelo qual a maioria das pessoas percebe a realidade através de uma lente do passado. Podemos dizer que somos materialistas não só vivendo nessa dimensão, mas também escravizados por ela e limitados a ela, porque nos definimos como um corpo vivendo em um ambiente em tempos determinados e nosso foco é mais na matéria e menos na energia. De uma perspectiva quântica, mantemos a atenção na partícula física, matéria, em vez de na onda imaterial de possibilidades, energia. É assim que ficamos imersos na realidade tridimensional. Quando o estresse entra na equação, o corpo começa a sugar do campo eletromagnético energia invisível à nossa volta para produzir substâncias químicas. Quanto maior a frequência, intensidade e duração do estresse, mais energia o corpo consome. A própria natureza das substâncias químicas valida os sentidos, faz o indivíduo prestar atenção na matéria e nos conhecidos. Quando o campo de energia vital em torno do corpo encolhe, nos sentimos mais como matéria e menos como energia. Quando nossa frequência desacelera, o corpo se torna mais denso à medida que ficamos sem energia. Como já discutimos, isso é bom em curto prazo, quando um perigo ou uma crise ou um predador está à espreita. De fato, a resposta de lutar ou fugir foi um marco da nossa evolução. Nesse estado, a química do estresse aguça os sentidos e estreita o foco para qualquer matéria no ambiente que represente o perigo potencial. Quando isso acontece, o neocórtex, a parte do cérebro envolvida em percepção sensorial, comanda motores, raciocínio espacial e linguagem, dispara e fica excitado. Para fins de sobrevivência, isso estreita o foco no corpo e na ameaça externa, deixando-nos preocupados desde a percepção da ameaça até o momento em que chegamos à segurança física. Ambos pontos de consciência. Quanto mais estresse, mais separação. Como você leu no capítulo 2, o efeito em longo prazo de viver em modo de sobrevivência é que começamos a viver movidos pela química do estresse e nos tornamos dependentes. Quanto mais dependentes, mais acreditamos que somos o corpo local. E isso é que vivemos em um lugar determinado no espaço e ocupamos uma posição determinada no tempo linear. O resultado é um estado maníaco, frenético, no qual mudamos continuamente a atenção de uma pessoa para um problema, para uma coisa, para um lugar no ambiente. A característica evolutiva que antes nos protegia agora age contra nós e vivemos em constante alerta total, obcecados com o tempo. Vemos o ambiente como inseguro, por isso toda a nossa atenção está nele.
Com o mundo externo parecendo mais real que o mundo interno, ficamos viciados em alguém ou alguma coisa no ambiente externo. Quanto mais tempo vivemos nesse estado, mais o cérebro se move para ondas beta altas. Como você sabe, beta alta prolongada provoca dor, ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, julgamento, impaciência, agressividade e competitividade. O resultado é que as ondas cerebrais se tornam incoerentes e nós também. Quando as emoções de sobrevivência nos dominam, é preciso que as condições no mundo externo, nossos problemas com diferentes pessoas, dificuldades financeiras, medo do terrorismo, desprezo pelo emprego, reafirmem nossa dependência dessas emoções. Essas dependências emocionais nos deixam preocupados com o que pensamos que possa causar preocupação no ambiente, seja alguém ou alguma coisa. Consequentemente, os genes de sobrevivência são acionados. Aí vivemos em uma profecia autorrealizável. Se você entende que onde coloca sua atenção é onde coloca sua energia, sabe que quanto mais forte a reação emocional está associada à causa, mais você vai colocar toda a sua atenção constantemente em uma pessoa, coisa ou problema no mundo externo. Quando faz isso, você concede um pouco do seu poder a alguém ou alguma coisa. Toda a sua atenção e toda a sua energia ficam ancoradas no reino tridimensional da matéria, e seu estado emocional o faz reafirmar continuamente a realidade presente. Você pode ficar emocionalmente ligado à realidade que quer mudar. Essa má administração de sua energia o mantém escravo do mundo dos conhecidos, tentando prever o futuro baseado no passado. Além disso, quando você está em estado de sobrevivência, o desconhecido ou imprevisível é um lugar assustador. Para fazer mudanças de verdade em sua vida, você teria que estar no desconhecido, e se não entrar, nada nunca muda para valer. A realidade tempo-espaço newtoniana 3D. Viver como alguém, com alguma coisa, em algum lugar, em algum tempo. Se sentimos as emoções, se sentimentos e emoções são um registro do passado e os sentimentos direcionam seus pensamentos e comportamentos programados, você vai continuar repetindo o passado e, portanto, vai se tornar previsível. Você está firmemente acomodado no mundo newtoniano, porque a física newtoniana se baseia em desfechos previsíveis. Quanto mais vive em estresse, mais é simplesmente matéria tentando afetar matéria. Matéria tentando lutar, forçar, manipular, prever, controlar e competir por desfechos. Tudo que você quiser mudar, manifestar ou influenciar vai levar muito tempo, porque na realidade espaço-tempo você tem que mover seu corpo físico pelo espaço para criar os desfechos que quer. Quanto mais você vive em sobrevivência e usa os sentidos para definir realidade, mais experimenta a separação de um novo futuro. Entre onde você está no presente como um ponto de consciência e onde quer estar como outro ponto de consciência, há uma distância muito grande, sem mencionar que a constante obsessão com o que vai acontecer se baseia em como você pensa e prevê que deva acontecer. Só que, se você prevê, seu pensamento se baseia em conhecidos e não há espaço para um desconhecido ou nova possibilidade em sua vida. Se você está tentando comprar uma casa, por exemplo, precisa economizar para dar uma entrada, procurar um imóvel, fazer um financiamento, passar pelo processo de análise, superar outros compradores
e depois passar 30 anos arrastando seu corpo para ir e voltar do trabalho pelo espaço, tentando pagar as prestações. Os dois pontos de consciência, a ideia de comprar a casa e a casa quitada, vão demorar muito para se encontrar. De maneira semelhante, se você quer um novo relacionamento, pode acessar a internet, criar um perfil, analisar inúmeros outros perfis, fazer uma lista de pessoas para entrar em contato, contatar uma por uma e ir muitos encontros na esperança de encontrar alguém interessante. Se quer um novo emprego, pode dedicar um tempo a fazer um currículo, procurar vagas e ir a entrevistas. O que esses processos têm em comum é que requerem tempo que você experimenta como linear. Você pode ter o que quer, mas quanto mais vive em sobrevivência, mais tempo vai demorar, porque você é matéria tentando influenciar matéria e há uma separação distinta no espaço e no tempo entre você, entre onde você está e onde você quer estar. Podemos concordar, então, que na realidade tridimensional, dentro da experiência de tempo, existe um passado, um presente e um futuro definidos. Como você vive em tempo linear, também experimenta uma separação do tempo, porque passado, presente e futuro parecem momentos separados no tempo. Você está aqui e seu futuro está ali. A figura 11.2 mostra como passado, presente e futuro existem como momentos distintos, descontinuados. Como eu disse anteriormente, graças à física newtoniana, desvendamos as leis naturais de força, aceleração e matéria, o que nos permite prever desfechos. Se conhecemos a direção geral, velocidade e rotação de um objeto que se move pelo espaço, na maioria das vezes podemos prever aonde ele vai parar e quanto tempo vai levar. Por isso, podemos viajar de avião de Nova York a Los Angeles, prever quanto tempo vai demorar para chegar e saber aonde o avião vai pousar. Dentro da compreensão da física newtoniana e do mundo tridimensional onde vivemos, muita gente passa a maior parte da vida com a atenção focada no exterior, na tentativa de se tornar alguém, ter alguém, possuir algumas coisas, ir a algum lugar e experimentar alguma coisa em algum tempo. Quando não temos as coisas que queremos, experimentamos falta, e falta e separação nos faz viver em estado de dualidade e polaridade. É natural querer o que não se tem. Na verdade, é assim que criamos coisas. Quando experimentamos separação dos nossos desejos futuros, pensamos e sonhamos com o que queremos e depois desempenhamos uma série de ações no tempo linear para obtê-las. Se estamos sempre sob o estresse financeiro, queremos dinheiro. Se temos uma doença, queremos saúde. Se nos sentimos solitários, queremos um relacionamento ou companhia. Por causa da experiência de dualidade, de separação, somos impelidos a criar e assim evoluímos e crescemos naturalmente na direção dos nossos sonhos. Mas, se somos matéria focada em matéria, tentamos influenciar matéria, ter dinheiro, saúde, amor e assim por diante. Vai ser preciso um bocado de tempo e energia, como já vimos. Quando, enfim, conseguimos o que queremos, a emoção que sentimos com a fruição de nossa criação, ou o encontro de dois pontos de consciência, sacia a sensação de falta anterior. Quando o novo emprego chega, nos sentimos seguros. Quando o novo relacionamento acontece, sentimos amor e alegria. Quando somos curados, nos sentimos mais inteiros. Se vivemos nesse estado, esperamos alguma coisa ou alguém externo mudar o que sentimos internamente. Quando sentimos alívio para a sensação de falta, porque acolhemos a emoção correlacionada à manifestação do evento externo, prestamos muita atenção a quem
ou o que causou o alívio. Essa causa e efeito formam uma nova memória e nós, em alguma medida, evoluímos. Quando alguma coisa em nosso mundo não acontece ou parece demorar muito para acontecer, experimentamos mais falta, porque nos sentimos ainda mais separados daquilo que estamos tentando criar. Nosso estado emocional de falta, frustração, impaciência e separação mantém os sonhos longe, aumentando ainda mais o tempo para a realização do desfecho desejado. De alguma pessoa para pessoa nenhuma, de alguém para ninguém, de alguma coisa para coisa nenhuma, de algum lugar para lugar nenhum, de algum tempo para tempo nenhum. Se as leis newtonianas são uma expressão externa das leis da física do espaço-tempo, uma dimensão onde há mais espaço que tempo, podemos dizer que de certa forma, as leis quânticas são o contrário. O quantum é uma expressão interna das leis da natureza, um campo invisível de informação e energia que unifica tudo que é material. Esse campo imaterial organiza, conecta e governa todas as leis da natureza. É uma dimensão onde há mais tempo que espaço. Em outras palavras, é uma dimensão onde o tempo é eterno. Como você aprendeu nos capítulos 2 e 3, quando retiramos nossa atenção das pessoas e coisas em certos lugares no mundo exterior, deixando de colocar a atenção no nosso corpo e parando de pensar sobre tempo e prazos, nos tornamos corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Isso se faz desconectando-se de corpo, identidade, gênero, doença, nome, problemas, relacionamentos pessoais, dor, passado e assim por diante. É o que significa ir além do eu, passar da consciência de algum corpo para corpo nenhum, da consciência de alguém para ninguém, da consciência de alguma coisa para coisa nenhuma, da consciência de algum lugar para lugar nenhum e da consciência de estar em algum tempo para estar em tempo nenhum. Ver figura 11.3. Aqui nessa figura, quando tiramos a atenção do corpo, do ambiente, do tempo, vamos além do eu, do viver como um corpo físico, ser alguém como uma identidade, possuir algumas coisas, viver em algum lugar, em algum tempo. E nos tornamos corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Aí deslocamos nossa consciência do mundo material da física newtoniana para o mundo imaterial do campo unificado. A figura 11.4 mostra como irmos além do eu. Quando vamos além do eu, nos deslocamos da seguinte forma: vamos de um foco estreito para um foco aberto. Atenção em objetos, coisas, pessoas e lugares, que é uma partícula, para atenção no espaço, energia, frequência, informação, onda. A gente vai do material para o imaterial, do mundo newtoniano 3D para o mundo quântico 5D, do previsível para o imprevisível, para o espaço-tempo, um domínio do espaço eterno, para o tempo-espaço, um domínio do tempo eterno, do estado de separação, dualidade, polaridade e localidade, para um estado de unicidade, unidade, totalidade e não localidade, do conhecido para o desconhecido, das possibilidades limitadas para possibilidades ilimitadas, do universo para o multiverso, do domínio dos sentidos para o domínio além dos sentidos. Quando passamos de um foco estreito para um foco aberto e começamos a abrir mão de todos os aspectos do eu, nos afastamos do mundo externo, de pessoas, coisas, lugares, prazos, lista de afazeres e assim por diante,
e voltamos a atenção para o mundo interno de energia, vibração, frequência e consciência. Nossa pesquisa mostra que quando retiramos nossa atenção de objetos e matéria e abrimos o foco para energia e informação, partes diferentes do cérebro trabalham juntas em harmonia. O resultado dessa unificação do cérebro é o que nos sentimos, que nos sentimos mais inteiros. Quando isso é feito de maneira apropriada, o coração começa a se abrir, bater de maneira mais rítmica, assim se torna mais coerente. Quando o coração entra em coerência, o cérebro o acompanha. Como nossa identidade está fora do caminho, o que significa que fomos além do corpo de lugar determinado, no ambiente conhecido e no tempo, o ato de eliminar essas coisas nos faz entrar em padrões alfa e teta de ondas cerebrais e nos conectamos com o sistema nervoso autônomo. Quando o sistema nervoso autônomo é ativado, seu trabalho é restaurar a ordem e o equilíbrio, gerando coerência e totalidade no coração, cérebro, corpo e campo de energia. Essa coerência, então, se reflete em todos os aspectos de nossa biologia. É nesse estado que começamos a nos conectar com o campo quântico ou unificado. Da ilusão de separação à realidade de unicidade. Se a física newtoniana explica as leis físicas da natureza e do universo em grande escala, a força gravitacional do Sol sobre os planetas, a velocidade com que uma maçã cai da árvore e assim por diante, o mundo quântico lida com a natureza fundamental das coisas em sua menor escala, como partículas atômicas e subatômicas. As leis newtonianas são constantes físicas da natureza, por isso o mundo newtoniano é um mundo objetivo de mensurabilidade e desfechos previsíveis. As leis quânticas, porém, lidam com o imprevisível e invisível, o mundo de energia, ondas, frequência, informação, consciência e todos os espectros de luz. Uma constante invisível governa esse mundo, um campo único de informação chamado de campo unificado. Podemos pensar no mundo newtoniano como algo que lida com um objetivo onde mente e matéria são separados, e no mundo quântico como algo que lida com o subjetivo, onde mente e matéria são unificadas por energia, ou melhor ainda, onde mente e matérias estão tão conectadas que é impossível separar as duas. No campo quântico ou unificado, não há separação entre dois pontos de consciência. É o domínio da unicidade ou da consciência de unidade. Enquanto na realidade tridimensional o espaço é infinito, no mundo quântico o tempo é infinito. Se o tempo é infinito e eterno, não é mais linear, o que significa que não há separação de passado e futuro. Sem passado ou futuro, tudo acontece exatamente agora, no eterno momento presente. Como o tempo é infinito na realidade tempo-espaço, enquanto nos movemos pelo tempo, experimentamos espaço ou espaços. No mundo material das coisas, quando nos movemos pelo espaço, experimentamos tempo. Porém, no mundo quântico e material de energia e frequência, o oposto é verdadeiro. No mundo de espaço-tempo, quando aumentamos ou diminuímos a velocidade com que vamos de um ponto A a um ponto B, o tempo leva para chegar lá. O tempo que leva para chegar lá muda. No mundo do tempo-espaço, quando tomamos consciência de um aumento ou de uma diminuição na velocidade da frequência ou vibração da energia, podemos ir de um espaço a outro espaço ou de uma dimensão a outra dimensão. Quando colapsamos espaço, experimentamos o tempo na realidade material. Quando colapsamos tempo, experimentamos espaços ou dimensões na realidade imaterial. Cada frequência individual transporta informação ou um nível de consciência
que experimentamos como diferentes realidades à medida que tomamos consciência delas. Na figura 11.5, você pode ver que, à medida que se move pelo tempo, você experimenta diferentes dimensões no eterno momento presente. No mundo do quantum, onde o tempo é eterno, tudo acontece no momento presente. Quando você se move pelo tempo, experimenta outros espaços, outras dimensões, outros planos, outras realidades e infinitas possibilidades. Assim como ficar entre dois espelhos e se ver dos dois lados em dimensões infinitas. As caixas representam um número infinito de possíveis vocês, todos vivendo no momento presente. No espaço-tempo, você experimenta o ambiente com o corpo, os sentidos e o tempo. O tempo parece linear porque você está separado de objetos, coisas, pessoas e lugares, bem como de passado e futuro. No domínio do tempo e espaço, porém, você experimenta com a consciência, como uma consciência, não como um corpo com sentidos. Esse domínio existe além dos seus sentidos. Você acessa esse domínio quando está totalmente no momento presente, de forma que não há passado ou futuro, só um longo agora. Como sua consciência está além do reino da matéria, porque você tirou toda a atenção da matéria, você pode tomar consciência de diferentes frequências transportando informação. E essas frequências permitem que você tenha acesso a diferentes dimensões desconhecidas. Se você está em um reino acima dos sentidos e se projeta como consciência para a energia do campo unificado, pode experimentar muitas realidades dimensionais possíveis. Sei que isso é muita coisa para assimilar de uma só vez, então aguente aí. Se está confuso, significa que está prestes a aprender algo novo. Quando digo que você experimenta espaço ou espaços ao se mover pelo tempo, me refiro a todas as dimensões possíveis e todas as realidades possíveis. Podemos dizer que na realidade tempo-espaço, todos os espaços ou dimensões possíveis existem no tempo infinito. Esse é o campo unificado, o reino das possibilidades, desconhecidos e novas realidades potenciais. Todos existentes no tempo infinito, que é o tempo todo. Vamos pensar nisso de outra forma. Todo mundo que eu conheço está sempre dizendo que quer ou precisa de mais tempo para fazer mais coisas. Se tivesse mais tempo, você poderia criar mais experiências, fazer mais coisas e, portanto, realizar mais. Isso significaria que mais possibilidades poderiam acontecer e você poderia obter mais da vida. Imagine que haja uma quantidade infinita de tempo, porque passado e futuro não existem mais, de modo que o tempo está parado e você tenha todo o tempo de que precisa. Você concorda que poderia ter infinitas experiências possíveis e, portanto, viver muitas vidas? Poderíamos dizer então que um número infinito de experiências estaria disponível para você de acordo com a sua imaginação, para colocar de uma outra maneira. Se o tempo é eterno, mais espaços podem existir nesse tempo infinito. Se continuamos prolongando ou criando mais tempo, faz sentido que possamos encaixar mais espaços no tempo. Se há um tempo infinito, então há espaços infinitos que podemos encaixar no tempo, infinitas possibilidades, realidades potenciais, dimensões e experiências. No campo quântico não há separação de passado ou futuro, porque tudo o que existe no eterno agora ou no eterno momento presente. Se tudo o que existe unificado ou conectado no campo quântico, então suas frequências infinitas contêm informações sobre todo o corpo, todo o mundo, todas as coisas, todos os lugares e todo o tempo. Quando sua consciência começa a se fundir
Com a consciência de energia do campo unificado, você vai da consciência de algum corpo para a consciência de corpo nenhum, e daí para a consciência de todos os corpos, da consciência de alguém para a consciência de ninguém, e daí para a consciência de todo mundo, da consciência de alguma coisa para coisa nenhuma, e daí para a consciência de tudo, da consciência de algum lugar para a consciência de lugar nenhum, e daí para a consciência de todos os lugares, da consciência de estar em algum tempo para a consciência de estar em tempo nenhum, e daí para a consciência de estar em todo o tempo. Dê uma olhada na figura 11.6. Quando sua consciência se funde com a consciência do campo unificado e você se projeta mais profundamente nela, você se torna a consciência de corpo todo, todas as pessoas, todas as coisas, em todos os lugares, em todo o tempo. Nesse domínio, não há separação entre dois pontos de consciência, o que significa que só há unicidade. O átomo, fato e ficção. Para ajudar a entender como o campo quântico é construído, primeiro você precisa rever as possibilidades que existem no átomo. Quando reduzimos a matéria à sua menor unidade da medida, temos o átomo, que vibra em uma frequência muito alta. Se pudéssemos descascar o átomo como uma laranja, encontraríamos um núcleo e partículas subatômicas, como prótons, nêutrons e elétrons. Mas a maior parte do que encontraríamos seria 99,9999% de espaço vazio ou energia, como você leu anteriormente. Dê uma olhada na figura 11.7. À esquerda vemos o modelo clássico do átomo que aprendemos na escola, mas trata-se de um modelo ultrapassado. Elétrons não se movem em rotações fixas em torno do núcleo como planetas orbitando o Sol. Como você vê à direita, o espaço em torno do núcleo é mais como um campo invisível ou uma nuvem de informação. E como sabemos, toda informação é feita de luz, frequência e energia. Para ter uma ideia do quanto essas partículas são pequenas, se o núcleo de um átomo fosse aumentado até o tamanho de um Volkswagen Beetle, o tamanho do elétron seria o de uma ervilha. Mas o espaço onde o elétron poderia existir seria de 220 mil quilômetros quadrados, o dobro de Cuba. É muito espaço vazio para o elétron. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, nunca sabemos onde o elétron vai aparecer na nuvem elétron. Mas do nada vem alguma coisa. Por isso a física quântica é tão excitante e imprevisível. O elétron nem sempre é matéria física. Pelo contrário, ele existe como energia ou probabilidade de onda. Só aparece pelo ato de observação de um observador. Quando um observador mente, aparece e olha para ele, o ato de observação, energia dirigida, faz toda a energia potencial colapsar em um elétron, matéria. Assim, ele se manifesta a partir de um reino de infinitas possibilidades, um desconhecido em um conhecido. Ele se torna local no espaço e no tempo. Quando o observador não o observa mais, o elétron volta à possibilidade. Essa é a função de onda. Em outras palavras, ele retorna à energia, volta ao desconhecido. Quando retorna à energia e possibilidade, torna-se não local. No reino do quântum, mente e matéria são indivisíveis. Portanto, se a física newtoniana é um mundo do previsível, o quantum é um mundo do imprevisível.
Quando fechamos os olhos em meditação e abrimos o foco para o espaço infinito, é exatamente isso que estamos fazendo. Colocamos mais atenção na energia, no espaço, na informação e na possibilidade, em vez de colocá-la na matéria, nos tornando menos conscientes do reino material e mais conscientes do reino imaterial. Investimos energia no imprevisível e desconhecido e removemos nossa atenção e energia do previsível e conhecido. Cada vez que fazemos isso, desenvolvemos uma compreensão mais profunda do que é o campo unificado. Antes de seguirmos em frente, vamos revisar rapidamente o que acabamos de aprender. Analise a figura 11.8. O mundo newtoniano tridimensional é feito de objetos, pessoas, lugares, matérias, partículas e tempo. Basicamente, a maioria dos nomes de tudo que conhecemos no mundo externo. E nesse mundo há mais espaço do que tempo. Como um corpo, usamos os sentidos para definir o espaço infinito em que vivemos, um universo de forma, estrutura, dimensão e densidade. Esse é o reino do conhecido e previsível. Por experimentarmos o universo material com os sentidos, estes nos fornecem informação que ocorrem como padrões no cérebro, que reconhecemos como estruturas, e é por meio deste processo que coisas no ambiente externo se tornam conhecidas. Também é por meio desse processo que nos tornamos um corpo, alguém com algumas coisas, em algum lugar em algum tempo. Enfim, por experimentarmos o universo com os sentidos, experimentamos a separação. Portanto, esse é um reino de dualidade e polaridade. Agora analise a figura 11.9. Se o mundo newtoniano é um mundo material definido pelos sentidos, também é por meio desse processo que nos tornamos corpo, alguém com algumas coisas, em algum lugar, em algum tempo. Enfim, por experimentarmos o universo com os seguintes sentidos, experimentamos a separação. Portanto, esse é o reino da dualidade e polaridade. Agora analise a figura 11.9. Se o mundo newtoniano é um mundo material definido pelos sentidos, o mundo quântico é o oposto. É um mundo imaterial definido por ausência de sentidos. Em outras palavras, não há nada baseado nos sentidos e não há matéria. Se o mundo newtoniano é baseado em conhecidos previsíveis como matéria, partícula, pessoas, lugares, coisas, objetos, o quantum é uma dimensão imprevisível feita de luz, frequência, informação, vibração, energia e consciência. Se nosso mundo tridimensional é uma dimensão de matéria onde há mais espaço que tempo, o mundo quântico é uma dimensão de antimatéria, um lugar onde há mais tempo que espaço. Por haver mais tempo que espaço, todas as possibilidades existem no eterno momento presente. Enquanto o mundo tridimensional é o nosso universo, que significa uma realidade, o mundo quântico é o multiverso, que significa muitas realidades. Se a realidade espaço-tempo é baseada em separação, o mundo quântico imaterial ou campo unificado é baseado em unicidade, conexão, totalidade e unidade, não localidade. Para passarmos do nosso universo espaço-tempo conhecido, tridimensional, feito de matéria, e onde experimentamos dualidade e polaridade, para o multiverso tempo-espaço desconhecido, pentadimensional, onde não há matéria, mas luz, informação, frequência, vibração, energia e consciência, temos que atravessar uma ponte. Essa ponte é a velocidade da luz. Quando nos tornamos pura consciência e somos corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum, atravessamos a soleira da matéria para a energia. Quando Einstein apresentou a equação E igual mc² em sua teoria da relatividade restrita, demonstrou pela primeira vez na história da ciência, de um ponto de vista matemático, que energia e matéria estão relacionadas. O que converte matéria em energia é a velocidade da luz.
o que significa que qualquer coisa material viajando mais rápido que a luz deixa nossa realidade tridimensional e se transforma em uma energia imaterial. Em outras palavras, no mundo tridimensional, a velocidade da luz é a soleira para a matéria, ou qualquer coisa física, manter sua forma. Nenhuma coisa pode viajar além da velocidade da luz, nem mesmo informação. Qualquer coisa que se move de um ponto a outro mais devagar que a luz vai levar tempo. Portanto, a quarta dimensão é o tempo. Tempo é o nexo que conecta o mundo tridimensional ao mundo da quinta dimensão e além. Quando uma coisa viaja em velocidade superior à da luz, não há tempo nem separação entre dois pontos de consciência, porque toda coisa material se torna energia. É assim que você passa das 3 dimensões para as 5 dimensões, de um universo para o multiverso, dessa dimensão para todas as dimensões. Vou dar um exemplo para ajudar a simplificar essa ideia complexa. O físico alemão Alan Aspect realizou um famoso experimento físico no começo dos anos 80 chamado de testes de Bell. No estudo, cientistas emaranharam 2 fótons, fazendo-os se unir. Depois lançaram os 2 fótons em direções opostas, criando distância e espaço entre eles. Quando fizeram um fóton desaparecer, o outro sumiu exatamente ao mesmo tempo. O experimento foi um marco na física quântica porque provou que a teoria da relatividade de Einstein não era completamente correta. Foi mostrado que existe um campo unificador de informação além do espaço e tempo tridimensional que conecta toda a matéria. Se as 2 partículas de luz não estivessem conectadas por algum campo invisível de energia, teria levado tempo para a informação viajar de um ponto local no espaço a outro ponto local no espaço. De acordo com a teoria de Einstein, se uma partícula desaparecesse, outra deveria desaparecer um momento mais tarde, a menos que ocupassem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mesmo que o segundo fóton fosse afetado 1 milissegundo depois por estarem separados pelo espaço, o tempo teria desempenhado um papel na transmissão de informação. Isso teria afirmado que o teto da realidade física é a velocidade da luz e que tudo que é material e existe aqui é separado. Como as 2 partículas sumiram ao mesmo tempo, isso provou que toda a matéria, corpos, pessoas, coisas, objetos, lugares e até o tempo são conectados por uma frequência e informação em um reino além do tempo e da realidade tridimensional. Toda coisa além da matéria é unificada em um estado de unicidade. A informação foi comunicada entre os 2 fótons de maneira não local. Como não há separação entre 2 pontos de consciência na realidade pentadimensional, não há tempo linear. Só há todos os tempos. O físico quantum místico David Bohm chamou o reino do quantum de ordem implícita, onde tudo está conectado. Chamou de ordem explícita o reino material de separação. Se você olhar novamente as figuras 11.8 e 11.9, vai conseguir entender melhor os dos 2 mundos. Quando remove a atenção de ser um corpo, alguém, alguma coisa, em algum lugar, em algum tempo, se torna corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum, você se torna consciência pura. Sua consciência se mistura ao campo unificado, feito apenas de consciência e energia, onde se conecta a consciência auto-organizadora de todo o corpo, toda pessoa, toda coisa, todo lugar em todo tempo. Portanto, quando você se entrega como consciência sem os sentidos no campo da unicidade, onde não há separação e continua indo mais fundo no vácuo ou escuridão, porque nada físico existe lá, você, como consciência, se torna menos separado da consciência do campo unificado. Se você consegue ficar mais consciente dele e continua prestando atenção a ele, investe sua energia e sua atenção diretamente nele. Assim, se você continua se movendo na direção dele,
sente menos separação e mais totalidade. Enfim, como só existe o eterno momento presente no campo unificado, porque não há tempo linear, apenas todo o tempo, a consciência e energia do campo unificado, que observa toda a matéria se tornar forma, está sempre no eterno momento presente. Portanto, a fim de se conectar e unificar com ele, você também terá que estar completamente no momento presente. Se analisar a figura 11.10, vai ver como pode colapsar sua separação e consciência individual para experimentar a unicidade e totalidade do campo unificado. Uma última coisa sobre a velocidade da luz. No reino do mundo material, a luz é visível. A luz visível é uma frequência baseada em polaridade, elétrons, pósitrons, fótons e assim por diante. Se você olhar a figura 11.11, a divisão da luz acontece aproximadamente 1/3 acima da frequência mais baixa de acordo com a escala. Acima dessa onda ou frequência, a matéria passa de forma para energia e singularidade. Abaixo dessa frequência estão a divisão e a polaridade. Quando a divisão da luz acontece, fótons, elétrons e pósitrons passam a existir porque o campo da luz visível contém o gabarito de informação da matéria como frequência organizada em padrões de luz. O Big Bang ocorreu nessa divisão de luz, onde singularidade se tornou dualidade e polaridade, onde o universo acabou surgindo como informação organizada em matéria. Por isso, o vazio é a escuridão eterna, não há luz visível. Como a matéria vibra em frequência tão baixa, para entrar na dimensão tempo-espaço ou no campo unificado, você não pode entrar como corpo ou matéria e deve se tornar corpo nenhum. Você não pode levar sua identidade, terá que se tornar ninguém. Não pode levar coisas, deve se tornar coisa nenhuma. Não pode estar em algum lugar, terá que chegar a lugar nenhum. Por fim, se vive conforme um passado conhecido ou futuro previsível no qual o tempo parece linear, para chegar ao lugar do tempo-espaço, terá que experimentar tempo nenhum. Como se faz isso? Mantendo a atenção no campo unificado, não com os sentidos, mas com a consciência. À medida que altera sua consciência, você aumenta sua energia. Quanto mais ciente fica do campo invisível, mais se afasta da separação de matéria e mais se aproxima da unicidade. Então, você está no quantum ou campo unificado. Esse é o reino da informação que conecta todo o corpo, todo o mundo, toda coisa, todo lugar e todo o tempo.